paz do Senhor, meus irmãos. E aí, todo mundo já aprendeu? Pra cima? Que bênção, né, gente? Antes de começar a agradecer nosso bispo, minha líder Márcia, meus irmãos em Cristo, toda a liderança da igreja, meus irmãos que me acompanham, minha excelentíssima esposa, por ter me ajudado a chegar aqui. É muito bom saber que Deus tem sido efetivo nas nossas vidas, na vida da minha família, na vida dos meus irmãos que estão à nossa volta, na vida dessa igreja. E eu tive a honra, de ser convidado também de participar nessa quinta, como todas as quintas tem acontecido, do Aprendendo Com, E nós vamos falar de uma pessoa que ela foi, como se diz, marcada e lembrada na Bíblia, na história bíblica, como um exemplo a não se seguir. Então a gente vai aprender o que não fazer com. Amém? Porque eu tenho um entendimento que as coisas que acontecem ao nosso redor, em tudo é bênção, em tudo a gente tem proveito. Eu já ouvi o bispo falar que tudo ministra. E por que não os erros? Por que não as más condutas? Por que não os maus exemplos? Então hoje, irmãos, como nessa quinta-feira a gente sempre se propõe a ter um estudo, eu propus fazer um estudo sobre isso. E o tema é Aprendendo com Eli. Mas na verdade, aprendendo o que não fazer com Eli. Amém? Abram suas Bíblias em 1 Samuel 2, 22 até o 25. Enche-nos, Senhor. O Senhor já nos encheu da tua unção. O Senhor nos encheu agora, Espírito Santo de Deus, na porção da tua presença. E que ela seja contínua, Pai. Mas agora, Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor me use aqui como instrumento nas tuas mãos. Que de mim não saia nada, Pai. Saia somente do Senhor, Espírito Santo de Deus, uma ministração, um ensino, uma palavra, para que, junto com os meus irmãos, todos nós possamos sair daqui mais cheios da tua presença. Que o Senhor possa agora, Espírito Santo de Deus, nos encher de conhecimento, de sabedoria, porque é isso, Espírito Santo de Deus, que vale a pena estar aqui, para que a gente venha te cultuar, exaltar teu santo nome, mas sair cheios da tua sabedoria, Pai, para que quando pisarmos nossos pés lá fora, Espírito Santo de Deus, possamos saber como se comportar, como ser realmente servos de Deus. E a palavra de Deus diz assim, meus irmãos, em 1 Samuel 2, 22, 25. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Por que ouço de todo este povo os vossos malefícios? Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra homem, os juízos o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Vocês sabem que aí ele está falando dos filhos de Eli, E Eli era descendente de Arão, meus irmãos. Pode se sentar, em nome de Jesus. Eli era descendente de Arão. Sua descendência ela não é citada em crônicas por causa do julgamento de Deus sobre sua família. É que nesses períodos, meus irmãos, os que antecederam Eli sempre tiveram um histórico de negligências com a obra de Deus. Idolatria e outras coisas mais desagradavam a Deus constantemente. Por que falar de Eli, meus irmãos? Eli é um exemplo do que não se fazer. Sabia que existem pessoas que vão ter suas vidas infelizmente marcadas
na história por negligência, por omissão e covardia. E o que eu peço aqui é que Deus nos livre de ser pessoas assim. Amém? Ele foi o sumo sacerdote no templo da juventude do profeta Samuel. Além do sacerdócio, ele também serviu como juiz de Israel por 40 anos. Ele também, na Bíblia, ficou marcada não apenas pelo seu contato com o jovem Samuel, mas principalmente pela rebeldia de seus filhos. Ele ministrava no tabernáculo que havia sido levantado em Siló. Ele aparece na narrativa bíblica no episódio em que Ana, a esposa de Eucana, orou a Deus pedindo por um filho. Vocês conhecem essa história, amém? Inicialmente, o sumo sacerdote Eli mostrou certa falta de sensibilidade espiritual ao interpretar de forma equivocada a atitude de Ana. Ele pensou que Ana estava embriagada, mas depois que ela lhe explicou suas razões, Eli a despediu com uma bênção. Vamos ler? 1 Samuel 1,12 diz assim: E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou sua boca, porque Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebida, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva graças aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. E Deus atendeu o pedido de Ana. Amém? Ela volta para o seu esposo, engravida, e apresenta como forma de retribuição pelo pedido a Deus, feito a Deus, ela apresenta o seu filho Samuel como uma forma de entregar aquilo que ela pediu tanto a Deus, que ela orou tanto a Deus, ela entregou isso primeiramente ao Senhor. Eu entendo com essa palavra, e todos nós já ouvimos muito falar isso, e isso é uma coisa que é lindo de se entender. Deus só vai entregar para você aquilo que primeiramente você entregar a Ele. É muito doido, né, irmão? Como é que eu vou entregar algo que ainda não recebi? Se a gente tiver um entendimento de que tudo não é nosso, e de que não temos controle de nada, logo tudo é do Senhor. Amém? E assim foi com Ana. Eli instruiu Samuel, mais tarde, foi o próprio Eli que instruiu Samuel quanto à percepção da voz do Senhor, que lhe chamava: Samuel, Samuel, eis-me aqui. Está em 1 Samuel 3,9. Vamos ler? A gente vai dar uma navegada nesses primeiros versículos de 1 Samuel, gente, primeiro capítulo, porque eu quero contar a cronologia dos fatos para vocês, do que aconteceu a história de Eli, para depois, de repente, a gente descer a chibata nele. Amém? 1 Samuel 1 Samuel 3, versículo 9, diz assim: Por isso lhe disse a Samuel: Vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o teu lugar e se deitou. Essa é a história onde Samuel, o jovem Samuel, estava dormindo, e o Senhor lhe chama: Samuel, e ele vai até Eli: Eis-me aqui, Senhor. E ele fala: Samuel, não fui eu que te chamei, volte a deitar. Samuel volta aos seus aposentos, vá se deitar, e de novo a voz de Deus o chama. Ele, por não conhecer a voz de Deus, vai até Eli. E ele: Não fui eu que te chamei, volte a te deitar. Pela terceira vez, a mesma coisa se acontece. E ele percebe de que Deus estava chamando o jovem Samuel. E ele orienta Samuel: Quando a voz de novo te chamar, diga ao Senhor: Eis-me aqui, o teu servo te escuta. Dali para frente, foi o primeiro contato de Samuel com o Senhor. A gente leu
que os filhos de Eli, Finéias e Hofni, estavam usando o sacerdócio, a posição de sacerdote, para usufruir das coisas do templo. Estava desagradando a Deus, e Deus o prometeu que os mataria. Logo a gente está entendendo que a conveniência de Eli perante aos pecados de seus filhos, Deus já estava se afastando, porque Deus já estava indo atrás de um jovem sacerdote para falar. É muito complicado, meus irmãos, e que Deus nos livre disso, que os nossos pecados nos afaste tanto de Deus a ponto de a gente não escutar mais sua voz. Só que a misericórdia do Senhor é tanta, é tão grande, que fica... Qual é a graça do amor de Deus? Ele usa quem quer, e Deus sempre vai nos falar através de alguém. Vai usar uma criança, vai usar um ímpio, vai usar quem quer. Deus sempre quer falar conosco. Amém? Agora eu vou falar um pouco dos pecados dos filhos de Eli. O grande problema de Eli foram seus filhos. Ele era pai de 2 homens incrédulos, Hofni e Finéias, mas os 2 filhos dele não tinham qualquer temor a Deus e nem respeito pelo próprio pai. Eles transgrediram a lei de Deus de muitas maneiras, violaram a regulamentação acerca de ofertas, sacrifícios ao Senhor, e se apropriaram daquilo que era consagrado a Deus. Além disso, eles seduziam as mulheres que se ocupavam de forma voluntária de algum serviço relacionado ao funcionamento do tabernáculo. Justamente o texto que a gente leu no início, em 1 Samuel 2:22. A prática pecaminosa e imoral dos filhos de Eli era conhecido por todo Israel e influenciava negativamente o povo. A Bíblia mostra também a tentativa patética de Eli de repreender seus filhos, mas eles já estavam com suas mentes cauterizadas pelo pecado que tinham atingido, e o nível de endurecimento era tão profundo que o juízo de Deus sobre eles era inevitável. Nisso, a casa de Eli foi condenada ao juízo de Deus. Eli sempre fora lembrado uma figura trágica que não tinha controle sobre sua própria casa. Embora ele não apareça na Bíblia participando diretamente dos pecados de seus filhos, ele acabou participando deles por omissão. O erro fatal que ele cometeu foi o de honrar mais os seus filhos do que ao Senhor. Além disso, parece que ele acabava se beneficiando indiretamente do comportamento ganancioso dos seus filhos. Por tudo isso, Deus derramou o seu juízo sobre a casa de Eli. Antes, ele enviou um profeta, sobre quem nada sabemos, mas que anunciou o julgamento do Senhor. O homem de Deus denunciou a forma que Eli e seus filhos negligenciaram o serviço de Deus, o serviço a Deus, e desprezaram a grande dádiva do ofício sacerdotal que lhes fora confiado. Diz assim 1 Samuel 2:29: porque pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honra teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Deus também avisou a Eli que seus filhos morreriam no mesmo dia, e que ele seria o último homem idoso de sua casa. Todos os outros homens haveriam de morrer no auge da idade. Bom, essa é a cronologia de todos os fatos. Eu dei uma lida aqui porque eu montei realmente um estudo sobre essa cronologia, porque a gente deduz que todos nós temos a prática da leitura bíblica, mas muitas das vezes a gente não se aprofunda em tais temas ou em tais histórias. E muitas das vezes quando a gente começa a ler 1 Samuel, a gente se impacta tanto com o milagre de Ana, a gente se impacta tanto com Deus falando com Samuel, que esquece das negligências de Eli, né? E isso é onde eu falei no início, para que a gente se atente àquilo que realmente não nos edifique, para que isso se forme em nós caráter, para que a gente não faça igual. Quantas e quantas vezes, gente, a gente julga o irmão do lado por causa de atos X, Y, Z, mas a gente comete outros.
quantas vezes, como os filhos de Eli e até o próprio Eli, a gente desonrou a casa de Deus de alguma forma? Você já roubou o sacrifício apresentado diante do altar? Talvez não, e quer que continue assim. Mas talvez, muitas das vezes, você entrou pelaquela porta ali e julgou o irmão. Muitas das vezes, eu vou falar de pecado, tá, irmãos? Porque a nossa salvação depende da distância do pecado que nós estamos. Não temos como falar das bênçãos de Deus sem não olharmos para nós mesmos e entender que nós somos impuros, imorais, pessoas julgadoras, pessoas que muitas das vezes cantamos algo aqui, enche-me Deus, e lá fora estamos cheios de outras coisas. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, a gente entra pela essa porta dessa igreja cheio de mácula e não temos a capacidade de entender que precisamos apresentar isso perante ao altar e deixar essas coisas. Amém? E assim foi a vida de Eli. Se a gente ler um dos primeiros versos, eu não anotei aqui, mas uma das primeiras partes em que Eli aparece na Bíblia, ele estava sentado acompanhando a vida imoral de seus filhos, sendo conveniente com o pecado. No seu círculo social, no seu trabalho, no seu convívio familiar, o que você tem assistido sentado? Quando eu venho para essa casa, essa igreja chamada Viva, e eu venho cheio de máculas, usuário de droga, prostituta, cheio de contatinhos no telefone. Eu posso falar isso abertamente, minha esposa está aqui. Quantas e quantas vezes eu atraí. Meus irmãos, enquanto eu não deixei o pecado, a minha vida não foi completa. Ah, Tony, agora tu tá santo. Não tô santo, mas é a guerra todo dia, para mim não lembrar do passado, para que eu não tenha pensamentos ou flertes com o passado. Eu realmente me isolei. Uma das grandes problemas que eu tinha era com rede social, gente. Vocês podem até achar, talvez o meu Instagram lá está desativado. Eu hoje não tenho, porque eu entendi que eu não sabia lidar com isso. E antes de eu ficar flertando com o pecado, desonrando minha esposa, eu tive que abandonar. Não adiantava eu, infelizmente, se tem algum amigo meu me assistindo pela live, e eles entendem que eu já explanei isso para eles, eu tive que me afastar de amizades. Ah, mas o problema era eles? Não, eu que arrastava eles. Era eu que fazia todo o esquema do churrasco. Eu que entrava nas biqueiras. Eu era o cara. Todas as biqueiras. Eu sabia como fazer. Eu era Hofni. Eu era Finéias. Adorava uma saia. No encontro com Deus que minha esposa passou, eu sentei ali, para recepcionar ela ali. Eu sentei ali. Eu já tinha passado pelo encontro com Deus na igreja antiga ao qual eu congreguei. Eu vi aquela galera chegando e eu olhei minha esposa aqui pulando, pula, sai do chão, sou gadita, sou leão, e a felicidade, essa mulher me agarrou ali e bateu um negócio no meu coração, uma vontade de sair correndo, uma vontade, foi uma angústia, porque como é que poderia eu, minha esposa aqui, lutando pelo meu casamento, se reconectando com o Senhor, sendo liberta dos problemas dela, dos vícios dela, sendo totalmente entregue para salvar uma família, sendo que enquanto ela estava lá no Ieoa, no encontro com Deus, eu estava no motel com uma mulher. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque talvez quem está assistindo, sentado aqui, esteja passando por algo semelhante. Ah, Tony, já passei. Pediu perdão para ela?
Minha vida só começou a andar, o meu lar só começou a andar quando eu sentei na cama com a minha esposa. Falei, amor, vem aqui, eu tenho que contar um negócio para você. Eu já estava uns 3, 4 meses aqui na Viva, gente. Eu fiz isso. Teve o auxílio emergencial aí? Eu usei tudo de droga, gente. Ela só ficou sabendo nesse papo, na cama, que eu contei com ela. Falei, amor, eu peguei todo o auxílio emergencial, a pandemia inteirinha, e não coloquei um saco de arroz dentro de casa. Porque eu trabalho, irmãos, eu não trabalho com coisas essenciais. Eu sou palhaço nas horas vagas. Alguém não sabe, realmente, eu sou palhaço mesmo. Eu tenho uma empresa de animação de festas, eventos, etc. Tal. Então, quando veio a pandemia, tudo aquilo que era essencial, parou. Não tinha festinha, não tinha animação, não tinha não tinha nada. Só aquela ali trabalhou. Eu volto para o mercado, fiz alguns trabalhos, consegui. Mas tudo que entrava dentro de casa. Minha mulher, para quem sabe, é diarista. Tem alguma diarista aí? Além da minha esposa? Sabe que é difícil, né, Marcela? Tá das 8 às 18 na casa de alguém, limpando o chão, janela, poeira, aturando o gato da mulher que fica soltando pelo. Enquanto minha mulher estava trabalhando, onde o Tony estava? Fazendo besteira por aí. Por que eu estou levantando? Eu não quero exaltar aqui o pecado, irmãos. Eu quero levantar para vocês que há um jeito para um pecador. Há um caminho para você que está todo errado. Havia uma resposta para Finés, Hofni e Eli. Havia um caminho, o caminho do arrependimento. O caminho do arrependimento, meus irmãos. E aí, a gente tem se arrependido de nossos atos? A gente tem feito um esforço crucial para que o Senhor venha nos perdoar realmente? Você está roubando a sua própria casa? Você está roubando a casa do Senhor? Aquilo que Deus tem te abençoado? O que você tem feito, irmão? Vamos nos analisar. Em quão semelhante você é a Hofni, a Finéias? Quão semelhante você é a Eli? De repente você só fica assistindo de camarote, sentado. Você não exorta o irmão que está do seu lado com uma palavra de amor. Você não ama na hora que tem que amar. Porque esses 2 filhos de Eli, faltou amor. O amor corrige. O amor exorta. O amor põe na linha. O amor bate. Eu só acordei quando o Senhor me esmagou. Quando a palavra dele vinha ao meu coração e eu tinha vontade, sabe, meus irmãos, de bater a cabeça na parede. Porque não tinha como lembrar da minha esposa 3 horas da madruga orando pela minha vida, enquanto eu continuava na prática do pecado. Às vezes eu deitado na cama, meus irmãos, ligadão de droga, e ela 3 horas da madrugada no banheiro orando pela minha casa, pela minha vida. E deu certo, amor. A oração. Deu certo, amor. E a gente vai viver muitas outras histórias. Aí eu pergunto para vocês. Então nós temos um cenário. Eli, um velho sacerdote, um homem de respeito. E temos Ana, uma mulher que era estéril. E o Senhor abre-lhe a madre e entrega o filho de uma promessa. Amém? Eu acho que a Ana estava embriagada assim, porque ela entregou o filho da promessa na mão de Eli. Estou brincando, é claro que ela não estava embriagada. Ela tinha convicção da obra que o Senhor faria naquele rapaz. Aí eu te pergunto, e você? Entregaria o seu sonho,
a sua promessa ao Eli? Claro que não, né? Mas e se Deus mandasse? Punk, né? Você deixaria seu filho com más influências? Não. Porque se eu pensar que Samuel convivia e estava debaixo do ensino, estava debaixo da autoridade de Eli, estava crescendo e sendo instruído por este homem, é natural que Samuel também convivia com os dois filhos. Olha só como os planos de Deus são malucos ao nosso olhar nu, né? Ao nosso olhar cru. Como podia confiar a promessa de Deus a um cara como Eli? E Samuel foi criado como nazireu. Eu vou ler aqui em Números 6:1, para a gente entender o que era ser nazireu. O Senhor falou a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado fazendo voto de nazireu, lembra que a Ana faz um voto? Para se separar ao Senhor, ela entrega o filho ao Senhor. De vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho nem vinagre de bebida forte não beberá. Finéias Hofni só fazia baladinha. Olha o risco que Ana corria desse plano, né, de Deus dar errado, não plano de Deus, mas da confiança dela dar errado. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz de vinha, desde caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpra os dias que se separou ao Senhor santo. Será, deixando crescer livremente o cabelo de sua cabeça. Todos os dias que separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto. Esquece velório. Por seu pai ou por sua mãe. Vixe. Ou seja, se a mãe ou o pai falecesse, ele nem poderia participar do sepultamento. Por eles não contaminará quando forem mortos, porquanto nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado santo será o Senhor. Então, meus irmãos, olha quão grande foi a obra de Deus na vida de Samuel. Pô, mas nós estamos aprendendo com Eli, nós estamos aprendendo o que não fazer com Eli. Mas lembra que eu falei para vocês que é olhando algumas coisas do que não se fazer que Deus vai nos mostrar o caminho de como se comportar? E se você continuar lendo toda a trajetória de Samuel, você vai ver qual o caminho certo a se seguir. Samuel foi quem ungiu Samuel foi um dos maiores sacerdotes que tem na Bíblia. Voltando aos filhos de Eli, ele fracassou com os filhos, amém? Mas Eli também conseguiu educar Samuel da forma correta. Porque diz assim, ó, em 1 Samuel 2,18: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. 1 Samuel 2,26: o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. Ele infelizmente é lembrado por sua criação desastrosa com os filhos, mas podemos tirar o peso e a culpa dos marmanjos não, né? Assim como nós, eles também sabiam os caminhos que escolhiam. E os filhos de Eli eram conhecidos como os filhos de Belial. Belial é homem pecaminoso, homem que não honra a Deus, homem que tem maldade, pessoa de coração impuro. Eu estou lendo um livro, na verdade ele é um sermão, de Jonathan, eu peguei um trecho aqui, ó. Cadê? Peraí que eu vou achar. Jonathan Edwards, Pecadores na mão de um Deus irado.
quando eu estava lendo, eu lembrei desse trecho onde Deus já predetermina o final de Hófni e Eli e Finéias. Diz assim, num trecho do livro: homens não convertidos andam sobre o inferno em uma cobertura tão fraca, e embaixo de seus pés tem um piso podre e tão frágil, e não suportam o menor peso. E para você, pesado de pecados, poderá afundar a qualquer momento. Sua maldade faz vocês parecerem pesados como chumbo. Se Deus nos deixasse ir, e não fosse sua vontade soberana, sua misericórdia que continuamente nos exorta, se não fosse o sangue de Jesus redimido a criação e todo dia nos dando a oportunidade de se arrepender, nós já estaríamos realmente do inferno. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Em 1 João temos um caminho. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos e Sua palavra não está em nós. Deus traz a lei para os orgulhosos e dá graça aos humildes. Diante de todos os nossos erros e pecados, nós temos um Senhor, nosso Jesus, fiel para nos purificar e nos livrar de todo mal. Que você possa, meu irmão, aproveitar o dia de hoje para repensar nos pecados, nos erros que você ainda comete. Que você possa pedir sabedoria da parte de Deus para entender aqueles pecadinhos ocultos, pecadinhos de estimação, que a gente, ao nosso olhar, são tão minúsculos, mas que dentro de nossas almas estão causando grandes buracos, grandes distanciamentos do Espírito Santo. Se você, assim como Eli, já faz tempo que só escuta a palavra de Deus através da boca de outro, começa a repensar o evangelho que você está seguindo. Porque Eli, em um trecho, ele só conseguia ouvir Deus através da boca do jovem Samuel. Aparece também um profeta, que não é mencionado seu nome, sua identidade, que dá toda uma descrição de todos os atos de Eli e seus filhos, e já declara diante de Deus, já declara perante o Senhor, de que eles estariam condenados, tanto a sua descendência, como também o seu fim. Os dois filhos morreriam no mesmo dia na batalha. Os dois negligentemente usavam a arca de Deus como talismã. Talvez a palavra do Senhor, ela só vem até aqui, faz um Uber, volta para tua casa e é largada embaixo da estante. Desculpa, meu irmão, uma Bíblia boa é Bíblia com orelha. Eu rabisco a minha. Nossa, é sacrilégio. Eu rabisco. Eu tenho um caderninho que eu adoro anotar, irmão. Eu preciso rever. Você por acaso lembra das primeiras ministrações que aqui na igreja você estava e você foi ministrado? Ainda bem que tem a tecnologia. Você tem olhado, reassistido o culto ou assistido o culto que você perde? O que você tem preenchido o seu tempo? Com Netflix, HBO, o Santos vai cair, o Santos não vai cair. Aí, tá vendo? Os irmãos, né? Só o São Paulo ganhou o título, o bispo está feliz, a SAF está feliz. Está entendendo, meus irmãos? O que nós temos ocupado o nosso tempo? Ou você vai ser como Eli, sentado na cadeira,
sendo negligente perante o pecado dos outros que estão à sua volta. Quem é pai, quem é mãe aqui? Sabe da responsabilidade que você tem de pregar o evangelho para os seus filhos, né? A vida deles vai ser cobrada perante você lá no céu. E aí? Educou? Levou para a igreja? Ai, pai, não quero ir para a igreja. Vai. Eu tenho 3 adolescentes em casa e um adulto, jovem adulto. E a gente tem passado grandes aventuras, né, amor? Os líderes de jovens e líderes das crianças que o digam. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente encarrega a responsabilidade de educar nossos filhos na mão dos nossos líderes aqui da igreja. E é papel nosso. A gente não vê Eli entregando Hófni e Finéias na mão de ninguém para ser educado, mas também não educou. Contrário de Ana, ela fez um voto ao Senhor e deu certo, porque o Senhor tinha um propósito nisso. Mas a gente não pode falar, vai chegar a hora do meu filho e ele vai conhecer Jesus. Não. Se Deus chegou primeiramente na sua vida, é para através da sua vida que seu filho e sua filha vai conhecer Jesus. Ou você vai esperar outro evangelizar ele? Com o mundo que está lá fora, meus irmãos, é mais fácil a gente perder para o mundo. O novo normal, o novo isso, o novo aquilo. E outra coisa, comparando de novo Ana e Eli, você entraria na igreja de Eli? Ele era um sacerdote, assinado por Deus. Você entraria? E você tem sido igreja a ponto de não ser comparado como um Eli? Quantas e quantas pessoas têm te procurado e falado assim, cara, tem algo diferente na sua vida. Esse Deus aí, como é que é? Qual foi a última vez que você parou para dar uma palavra para alguém, irmão? Qual foi a última vez que você falou, Jesus te ama, Jesus quer salvar a tua vida? Irmãos, está na hora da gente parar de ser só esquenta-banco. A nossa igreja ultimamente tem recebido várias ministrações para a gente ir. Vamos, bora! Cada um de nós temos um chamado, cada um de nós temos qualificações. O Senhor escolheu cada um de nós para fazer algo no reino. Eu fui para falar para cima, bora! Mas por que o para cima, gente? Eu quero explicar para vocês. Porque eu aprendi, isso não é autoajuda. Eu aprendi que da minha boca tem que sair vida. E é só do alto que vem meu socorro. Por isso é para cima. Vamos, irmão. E eu espero que o meu para cima, às vezes em tom de brincadeira ou em tom só de empolgação, possa ter ajudado alguém em algum momento nessa vida. Em nome de Jesus. Nós temos muito a se fazer, gente, no caminho do Senhor. Nós temos muito a caminhar e a aprender com os caminhos, com os erros das pessoas, para que a gente não faça igual. Amém. Agora vamos absorver isso que Deus tem ministrado no nosso coração. É toda quinta. Faça um esforço. Faça um esforço de estar numa célula. Aqui, quando você entra nessa igreja, você vem cultuar, aprender, se encher. Na célula, é hora e momento de estar em comunhão com os irmãos, aprender, se encher, tomar um cafezinho e compartilhar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Seja um instrumento de vida, meu irmão. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Olha quantos rostos bonitos aqui, esperando, sabe, para ser referência na vida de alguém.
Eu faço um exercício, eu vou fazer com vocês também. Eu faço um exercício com toda pessoa que eu conheço, que eu vejo que está meio balanceado, que está meio choroso, precisando de Jesus. Vamos comigo? Pense em 3 pessoas que o Tony não conheça. Pensou? Rápido. Essas 3 pessoas, precisam de Jesus, tá? Precisam muito de Jesus. Amém? Pensaram? Quem tem que pregar o evangelho para eles é você, não sou eu. Não conheço? Pensou nos 3? Pronto, já fez um voto aí, senhor. Cada um tem que trazer 3 domingo aqui. Tem que trazer 3 para a célula. Eu faço isso, irmãos, para despertar nas pessoas o entendimento de uma coisa que Deus ministrou no meu coração. A partir do momento que você entender que o evangelho de Cristo não é sobre você, é sempre sobre o próximo, a sua vida vai melhorar 100 vezes mais. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Quando a gente chama o reino para a presença, buscar em primeiro lugar o reino. Quando você está debaixo de um reinado, você está debaixo de uma autoridade de alguém. Quem é esse alguém? Aí, ó, já entendeu. Já entendeu. Parabéns, Samuel. Quando a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, nós entendemos que nossa vida, ela tem que estar andando nos caminhos certos do Senhor, em justiça, em retidão, em santidade. Para o quê? Para fazer a sua vontade. E as demais coisas, serão acrescentadas. Agora, quando é para o próximo, amai o próximo. Vamos olhar para o próximo. Sempre tem alguém do seu lado precisando de uma palavra. Sempre tem, meus irmãos. E que a gente olhe para os erros deste mundo, as más conversações, para que a gente olhe também para aquelas pessoas que de repente não te disseram uma palavra boa e fala, é isso que eu não devo fazer. Agora, a partir do momento que você vê uma boa ação, soma com essa pessoa, soma com essa comunidade, soma com o teu líder de célula, soma com essa igreja, soma com esses líderes. Eu fico admirado quando eu vejo aquele mundaréu de criança lá em cima, gente. Eu trabalho com criança há anos. E Deus me pegue, porque eu poderia estar ajudando eles. É que eu sei fazer graça, não sei lecionar para criança. Mas que Deus me pegue. Amém? Oi, irmã? Né, amigão? Samuelzinho. Gente, era isso que eu queria passar para vocês. Que a gente possa ter o entendimento que o pecado, que as más conversações, que desonrar a Deus, de que não agradá-lo, vai cada dia mais e mais nos colocar a ponto de se afastar dos caminhos do Senhor. E a gente sabe que o final é a morte eterna. A gente entenda que pessoas ao nosso lado precisam de bons exemplos. Que você entenda que você não deve e você não foi chamado para ficar sentado numa cadeira só ouvindo, ouvindo, ouvindo e não multiplicando nada daquilo que Deus tem ministrado no teu coração. Porque assim Ele fez. E vocês sabem como é que ele morre? Sentado numa cadeira. A cadeira cai, ele quebra o pescoço e morre. Na boa, já sei que ficar sentado na cadeira não vai me levar a lugar nenhum. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Porque vocês ficaram com medo de ficar sentado, né? Vamos orar junto comigo, meus irmãos. E vamos pedir da parte de Deus que o Senhor possa nos encher de um coração voluntário para com o próximo, que o Senhor possa nos encher de vontade de servir,
Que o Senhor possa nos encher cada dia mais e mais da sua palavra, da vontade de buscá-lo, da vontade de entender seus mistérios. Que você possa mastigar esse livro que é vida. Esse livro, gente, que ele realmente é vida. Eu vi, acho que foi a Camila Barros falando, por que querem proibir um pedaço de papel? Por que querem proibir um conjunto de folhas? Por que será? É porque tem poder, tem vida. Isso salva, isso liberta. Se não tivesse, se fosse só papel, meus irmãos, o inimigo não estaria tão propício a querer destruir a palavra de Deus. Isso aqui é bênção. Se for usado de forma correta, isso aqui é bênção. Mas se você não aprender, pelo menos a virar essas folhinhas aqui, quando isso sumir, porque esse papel pode sumir, e a palavra de Deus não estiver aqui, quem comanda não vai deixar você achar a Bíblia. Os tempos são maus. Sai do celular, meu irmão. Aproveita para meditar mais na palavra de vida. E aí você vai ter autoridade para ajudar 3, 30, 300. Você vai ter autoridade com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor ministrar no teu coração, de levar pessoas para estar sentado nessas cadeiras, exaltando, glorificando a Deus. Vidas serão salvas, vidas serão libertas das drogas, como eu fui. Eu só fui liberto das drogas, do mundo da prostituição, porque alguém pregou a palavra de vida para mim. Nada veio pela minha força. Deus abençoe o irmão Sérgio, o homem que me ganhou para Cristo. Esse cara parava no corredor, numa esquina assim, ó, e ele pegava um bando de fumador, esse que vos fala era um deles, e tacava a palavra. Esse cara vinha na esquina, a gente, lá vem o cara de novo, lá vem o irmão Sérgio, aí paz. E esse cara me lançou um desafio, eu conheço a Cristo assim, rapidinho. Ele chegou para mim, Tony, se tu estiver precisando de alguma coisa para Deus fazer hoje, o que tu pediria para Deus? Aqui é o seguinte, se Ele fizer, tu vai na igreja comigo, fechou? Eu falei, demorou então, quero ver se Deus funciona mesmo. Cara, na boa, eu estou precisando de emprego. Olha só, eu já tinha 21 anos, já era pai. Olha só, olha o negligente, né? Pai, maconheiro, não fazia nada, não ajudava os pais, não ajudava nada, ficava a tarde toda lá, com uma criança para sustentar. Mas Deus mandou alguém lá, vai salvar aquele pecador. E aí, beleza, Sérgio, demorou, preciso de um emprego. Então tá bom, se Deus fizer alguma coisa nesta área, tu vai comigo na igreja, hein? Eu falei, fechou, quero só ver. O Sérgio foi embora. E aí, depois disso, eu fumei mais uns 5 e fiquei lá. E aí chega o Tony em casa, umas 6, 7 horas da noite. Minha mãe doida, onde tu tava, rapaz? Eu falei, que foi, mãe? Tava ali com os caras na esquina ali, jogando bola. Aí ela, o Atacadão acabou de ligar aqui, amanhã tu tem uma entrevista para fazer. Eu falei, o quê? Atacadão? Eu morava na Zona Oeste. Aí eu falei assim, que horas foi isso? Ah, foi lá por volta das 3 da tarde. Aí eu, meu Deus do céu, na hora que o cara tava falando um negócio para mim. Mãe, já volto. Menino, tu vai pra onde? Vai sair de novo? Já volto. Fui. Aí eu bati na porta do Sérgio. Sabe onde ele morava? Mano, gente, quando a pessoa tem autoridade da parte de Deus, quando Deus, gente, meus irmãos, em nome de Jesus, que essa autoridade esteja sobre a vida de vocês, dá certeza daquilo que tu pregar, dá certeza que você falar para o irmão, para uma irmã e falar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer na tua vida. E ele veio, gente, ele saiu naquele portão com sorrisão, com o peito estufado. E aí, Tony? Falei, cara, tu não sabe o que aconteceu, mano. Falei, o que aconteceu? Fala aí.
Falei, cara, mano, na hora que tu tá me falando, minha mãe contou que 3 horas da tarde o pessoal do Atacadão tava me ligando para mim fazer uma entrevista amanhã. Aí ele, tá, tudo bem, só quero saber se tu vai na igreja comigo. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. É essa autoridade que em nome de Jesus eu peço que caia sobre a vida de vocês. Que em nome de Jesus você possa pregar a palavra do Senhor com autoridade, com destreza, com amor, sabe? Gente, é se apaixonar por isso todo dia, todo dia. É pra cima, é pra cima, é pra cima. Deus é bom, meu irmão. Meus irmãos, me desculpa que às vezes eu dou umas cotoveladas nos irmãos aqui, mas é porque o Senhor é maravilhoso. Ele me livrou do mundo das drogas. Eu fui um usuário de crack. Eu quase matei essa mulher com uma faca, gente. A gente quase se matou. Mas hoje nós estamos aqui. Honra e glória do Senhor. Minha família também está aqui. Em contrário de Eli, Finés e Hofni, a minha família terá uma descendência na casa de Deus, em nome de Jesus. E que assim seja na vida de cada um. Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, obrigado pela oportunidade de falar do Teu Evangelho. Que o Espírito Santo de Deus possa nos encher cada dia mais do Teu amor. Espírito Santo de Deus, que cada irmão e cada irmã aqui, Espírito Santo de Deus, possa ter aprendido um pouco do que não fazer. E que daqui para frente cada um possa, Pai, se concentrar. Cada um possa, Pai, ter como objetivo de vida aprender mais e mais de Ti. Que vidas, Espírito Santo de Deus, possam ser impactadas através da vida de cada irmão aqui. Que vidas possam ser impactadas, Espírito Santo de Deus, pela libertação que cada irmão aqui vai ter. Espírito Santo de Deus, Pai, em nome do Senhor, que o Senhor derrame autoridade sobre cada vida aqui. Cada irmã e cada irmão possa falar do Teu Evangelho, Pai, com cada dia autoridade, com amor e destreza. Derrama sobre nossas vidas sabedoria, Espírito Santo de Deus. Eu Te louvo e Te engrandeço, porque Tu és Deus, Pai. Que eu diminua e o Senhor cresça. Espírito Santo de Deus, abençoa esta casa, abençoa a liderança deste lugar, abençoa nossos líderes, Espírito Santo de Deus, Pai. E que cada dia mais e mais, Pai, o Teu amor possa nos constranger. Espírito Santo de Deus, Ele nos ama.